Legal. Então, mais uma vez, Wilson, agradeço por você estar aqui, né, compartilhando conhecimento. Seja bem-vindo, né? Obrigado por aceitar o nosso convite aí. Somos do ecossistema de construção, você também faz parte ali do ecossistema. Hoje somos mais ou menos 230 participantes no grupo, fora os da newsletter. Então, é muito bom a gente movimentar o ecossistema e compartilhar cada vez mais soluções que vai nos ajudar no nosso dia a dia, principalmente o que você vai trazer aí hoje, né? Que, como você falou, já tem muitos usuários, já tem muitas lições aprendidas aí desse processo. A bola está contigo, então. Graça, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui conversando com vocês e compartilhando o conhecimento que a gente tem aí, apesar de não ser nativamente do ecossistema, né? Minha formação é na área de tecnologia. Sou um apaixonado aí por marketing, trabalho muita coisa em cima de marketing no produto também. Mas a história do Obra-Prima, né? Minha história aqui com engenharia civil e o ingresso no ecossistema tem a ver aí com a minha experiência como um cliente da construção civil. Né? Entre 2012 e 2013, bem no boom da construção civil, eu comecei a construir a minha casa e senti as dores ali de ser um cliente de uma pequena construtora. Né? Acabei me tornando amigo do dono da construtora e falei para ele, olha, vamos buscar, vendo a dificuldade de gestão, né? Muitas planilhas, muita dificuldade, falei para ele, vamos buscar uma ferramenta de gestão para a gente poder facilitar teu dia a dia, né? E aí o que aconteceu? Ele já tinha me falado, né? Olha, eu já procurei e não achei nada de simples implantação, fácil utilização e um custo acessível. Eu falei, não, espera aí que eu vou procurar para você. E aí abri o velho e bom Google, né? E fui pesquisar, sistema para construtora. E o que eu encontrei foram as soluções caras e complexas, né, que o sistema dispunha, que o mercado dispunha, né? E aí eu vi ali uma oportunidade, um nicho de mercado, porque software para as médias e grandes construtoras tem bastante, mas para os pequenos, aquele cara que queria se organizar um pouquinho melhor, largar, abandonar as planilhas eletrônicas, ou muitas vezes não era nem planilha, era controle manual mesmo, e adotar um sistema de gestão, ele não tinha uma ferramenta. E aí a gente não partiu para um desenvolvimento, como não dominávamos o mercado, a gente primeiro foi tentar entender as dificuldades do mercado, né? Por que planilha de Excel, quais eram as principais dores, e aí a gente desenvolveu uma solução justamente para resolver dores, né? Dores que começam aí desde o orçamento de uma obra, né? Tem muita gente com dificuldade de orçar a obra. Eu lembro muito bem que um dos primeiros meios que a gente usou para divulgar a nossa ferramenta foram grupos do WhatsApp de engenharia civil e grupos do Facebook, e além, obviamente, de todas as outras redes sociais aí. Mas um dia me chamou a atenção, a gente já tinha desenvolvido a ferramenta, já estava começando a vender ela, mas me chamou muito a atenção a história de uma engenheira recém-formada, que ela entrou num dos grupos e estava comemorando, num dia, né, no primeiro dia lá, comemorando que ela fechou o primeiro projeto dela. E aí todo mundo comemorou, todo mundo bateu palma, foi aquele oba-oba. E aí essa menina sumiu por uns 2 dias e voltou 2 dias depois, dizendo assim, meninas, tô em apuro aqui, porque o cliente me pediu um detalhamento do meu orçamento, né? O que vai usar de material, o que vai usar quais são as fases da obra. E aí ela estava pedindo ajuda para fazer esse detalhamento. E aí eu fiquei me perguntando assim, como que a pessoa consegue fechar, né, o orçamento de uma obra sem ter previamente detalhado, né, o que vai de material, quais são as fases, quais são os prazos. Foi absolutamente um chute. E a gente vê muito isso, né, muito cliente que procura a gente. Até um tempo atrás, construir, você sempre tinha certeza que ia ter lucro. Você só não sabia se era muito ou se era pouco. Mas com o tempo, né, principalmente depois que passou o boom ali da construção, começou a ficar mais escasso, mão de obra caiu um pouco o valor, as obras já não tinham aquela garantia de que ia ter um lucro, né? Então as pessoas começaram a ter, as empresas começaram a ter aí um certo prejuízo, e aí a busca pelo sistema ficou cada vez mais evidente. Então, de forma resumida, essa é a história do Obra-Prima, a minha história, né, como fundador da Obra-Prima, de um cliente da construção civil. Sofri um bocado, não pela construção, a casa está aí, inclusive estou em casa hoje, né, como a grande maioria aí em home office, mas a dificuldade de gestão da obra, né, acompanhamento, dia a dia da obra,
Então, essa foi a principal dificuldade aí, e por isso da ideia do Obra-Prima. Inclusive, eu tenho uma história curiosa aí, que eu entrei no Serasa, a minha obra é uma obra administrada, né? Então, as compras eram feitas do meu nome, paga, né, ou por mim ou pela minha esposa, e um determinado dia o gerente do banco me ligou avisando que eu estava no Serasa por conta de um boleto de R$ 39,70 que tinha se extraviado na obra. Então aí eu comecei a ver que a dificuldade de gestão do pequeno construtor não era construir. O meu construtor mesmo, na época, tinha 6 obras, e ele me falava, eu só não tenho 10, 12 obras, não é por falta de demanda, mas é por falta de braço de administrar as obras. Então, pessoal, de forma resumida, essa foi minha história aí com a construção civil, tá? E aí surgiu o Obra-Prima, que é a ferramenta que eu quero compartilhar, apresentar para vocês aqui. Eu vou aproveitar, vi que teve gente que já entrou, já está ao vivo aí com a gente, e queria, se possível, se o pessoal puder, alguém aí quiser se apresentar, contar um pouquinho da história da empresa rapidamente, porque eu gosto muito de fazer apresentações de preferência dirigidas aí, né, mostrando, né, de forma prática. Eu até falei com a Graça, eu tenho alguns conteúdos aí que a gente produz para apresentação, mas aqui, como tinha o público ao vivo para participar, eu falei, não vou fazer nada gravado, nada pronto, eu quero fazer ao vivo ali, né, quem sabe faz ao vivo, faz na hora. Então, vi que o Ilimar, acho que é, né, o nome, Ilimar entrou. Se tiver mais alguém aí que quiser dar um oi, apresentar, contar rapidamente aí que tipo de obra executa, aí eu já consigo talvez até trazer alguns exemplos práticos aí para o nosso bate-papo. Bom, eu posso falar um bocadinho? Claro, à vontade. Joia. Na verdade, eu sou cria de construção, né? Fiz o Metropolitan aí da Emiliano Perneta em 1980 e alguma coisa. E, na verdade, atualmente eu trabalho como perito da Justiça. Então, a gente vai para fazer auditoria quando dá algum problema, quando dá algum rolo de construção ou outras coisas mais. Também sou engenheiro de segurança do trabalho, também tenho pós em segurança, em engenharia ambiental e tenho pós em engenharia diagnóstica. Então, a gente, na verdade, acaba indo onde estão os problemas de construção. Os problemas, perfeito. Legal. Tem mais alguém aí, pessoal, que queira... tem uma... Deixa eu abrir aqui para o... Não. O Thiago, acho que quer falar, né, Thiago? Não, então, acho que a tua introdução foi massa aí, acho que sou engenheiro civil também, quem não me conhece aí. Também trabalhei 6 anos, né, em empresa Campestrini desenvolvendo projetos. Depois a gente partiu para a obra e depois coordenação de projetos e, enfim, aí começamos a desenvolver solução e tal. E é isso mesmo, cara. Esse problema de gestão das obras é o que atrapalha o crescimento delas, é o que quebra elas, é o que dá problema. Não é os serviços da construção civil, eles são ótimos e são super simples de você executar. Tanto que uma pessoa com baixa escolaridade, ele consegue executar o serviço, pintar, consegue fazer impressão. Os serviços são simples na obra. O que as pessoas acabam errando muito é porque tem que fazer rápido, você paga pouco para o cara, e a gestão toda ali do negócio ou seja, tudo como consequência de uma má gestão, vamos assim dizer, né? Da ponta até o final, né? Mas o serviço em si é simples, né? Mas o problema é esse aí também. Eu acredito nisso também. Bacana. Obrigado aí, Thiago e Limar, pelas palavras. E, pessoal, bem isso que vocês comentaram, em qualquer área, né? Você quando você tem tudo planejado, organizado previamente, fica muito mais simples de se executar. Aqui na construção civil não é diferente, a gente vê muito empresas que começam a executar a obra e lá no meio ela descobre que está faltando material ou que deveria ter contratado uma mão de obra e não contratou. E o que a gente tenta trazer com o sistema de gestão como Obra-Prima é essa previsibilidade, né? Tentar adiantar, né, de forma proativa o que vai ser comprado, o que vai ser executado. Então, vou mostrar isso na prática para vocês. Mas eu já começo aqui falando de que a gente faz, antes de qualquer coisa, para os primeiros clientes,
Obviamente, tem empresas que nos procuram, que são empresas já super organizadas, e só está faltando, já tem processo, né? Já tem pessoas, só está faltando uma ferramenta para encaixar e deslanchar de vez. Mas a gente também atende muita empresa que tem uma grande dificuldade com o que eu chamo aqui de saneamento básico da empresa, que é o quê? Pagar contas em dia, não porque não tem recurso, mas porque muitas vezes não tem um controle sobre o que tem que pagar, né? Um controle aí de saber o que precisa. Essa semana passada aí eu entrevistei um cliente nosso que ele falou assim, olha, eu ficava rodando de uma obra para outra, 13 obras simultâneas, e tinha dia que eu tinha que parar o carro para aprovar o pagamento do material de construção que a gente estava devendo para liberar uma próxima compra. Então, assim, tudo na... E aí, ele, no depoimento, ele falou assim, olha, logo que eu implantei a obra-prima, eu consegui ter paz numa situação. Hoje, o que acontece? A gente sabe tudo que vai vencer na semana seguinte, então o meu financeiro faz o lançamento no banco de tudo que vai para pagar na semana seguinte, eu faço a aprovação de pagamento na sexta-feira, uma vez por semana. Eu falei, ótimo, né? Então, já te dá a possibilidade de você ter muito mais tempo disponível. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Vocês ficam à vontade aí de me interromper quando quiser aí, tá? Para perguntar, tirar dúvida, fique à vontade. Eu vou compartilhar, só quero saber aí se vocês estão enxergando minha tela aí. Deixa Sim, já está aparecendo. Já está aparecendo, né? Só vou organizar aqui as telas. Pronto. Só um pouquinho, deixa eu fazer um ajuste aqui. Pronto, pessoal. Aproveitei e já fiz um ajuste no meu cachorro aqui, ele estava latindo incansavelmente. As dores do home office, né? Então, pessoal, vocês já estão vendo minha tela aqui. Vou explicar rapidamente, assim, não vou entrar nos detalhes, mas eu vou deixar o convite aqui. Quem ficar interessado e quiser saber mais detalhes, já conversei com a Graça aqui, ela vai deixar um link para vocês depois, tá? Vai ter mais material, mais conteúdo. Então, vou mostrar um pouquinho do sistema. O Obra-Prima é um sistema totalmente web, tá? Você não precisa de nada instalado na sua empresa, nem de servidor, não é nada, nenhum software instalado localmente. É um software que já está no modelo SaaS, que é software como serviço, né? Então, é um software que a gente disponibiliza para o cliente. Ele tem não tem um custo de aquisição, que é o que diferencia da maioria das soluções já prontas de mercado, onde você sai com preço de aquisição alto. Basicamente, você casa com o software, né? Com obra-prima, não. Você simplesmente implanta, que é uma implantação praticamente imediata. 2 dias você já está apto para usar, já pôs suas informações ali e começou a usar. E o que você precisa para acessar ele, basicamente, é um computador com acesso à internet. Eu digo até que não é nem um computador, é um dispositivo, né? Você pode usar ele do próprio computador, de um tablet, de um celular. Ele tem aplicativo específico, que eu vou compartilhar com vocês depois também, para algumas funções que você usa na obra, como, por exemplo, uma solicitação de material. Você foi visitar a obra, está faltando, ou você quer fazer um diário de obra, né, para montar depois um acompanhamento da obra ali, você consegue usar o celular para fazer isso. E aí eu vou entrar aqui para dar uma passada rápida com vocês. Vocês estão vendo aí a tela do sistema, né? Estou abrindo aqui. Então, vamos lá. Pessoal, como que é organizado aqui o Obra-Prima? Do lado esquerdo, a gente tem distribuição aqui dos nossos módulos, tá? Alguns eu vou entrar e detalhar, alguns eu vou só passar superficialmente, como é o caso de clientes e obras. Aqui, basicamente, são cadastros simples, não faz sentido a gente gastar tempo aqui. Eu vou direto para a nossa parte de orçamento, que é a principal dor. Se não for a principal, é uma das 5 principais dores aí do construtor, que é fazer o orçamento de obras, né? Tem muita gente que tem dificuldade. Algumas obras são orçadas de forma um valor global, pega 1 metro quadrado, e aí quando vai executar você vê que aquele valor não é o suficiente. Algumas vezes as pessoas utilizam tabelas de referência, como uma tabela SINAP, e muitas vezes nessa tabela SINAP você não tem a precisão do seu mercado, apesar de existir a SINAP regionalizada, né? Mas muitas vezes a pessoa está fazendo aquele orçamento ali em cima de uma tabela como a SINAP, e o preço dela acaba ficando um pouco mais pesado. E aí, com o orçamento do Obra-Prima, a gente pode fazer qualquer tipo de orçamento. Desde um orçamento que você já tem no Excel e você quer importar para o Obra-Prima. Quem trabalha aí com licitação tem a possibilidade de importar a planilha.
A gente só faz, no momento de importar, você só faz um ajuste na planilha para ter um padrão igual do sistema, né? O sistema pede para você onde que está a coluna do insumo, da quantidade, mas basicamente importa isso para o sistema. E o que você consegue fazer na sequência é isso aqui, ó. É entrar no orçamento, ou, se não for pela planilha, você consegue fazer um orçamento do zero. O sistema dispõe aqui de uma estrutura de fases de serviço, uma EAP, né? Que você pode vir aqui e marcar. Aqui eu já tenho uma EAP pronta, então vou pegar um exemplo aqui, ó, na parte de alvenaria. E basicamente o que eu preciso fazer para alimentar o meu orçamento? Eu posso fazer os orçamentos com um valor global do serviço, por exemplo, alvenaria mesmo, aqui 1 metro quadrado de alvenaria, eu posso dizer que custa, por exemplo, R$100 o metro quadrado, ou posso fazer orçamento com composição de insumos aqui, né, dizendo assim, para 1 metro quadrado de alvenaria eu preciso de X de tijolo, cimento, tanto de mão de obra. Isso pode ser composições feitas pelo construtor, como composições prontas, que é o caso aí da própria Sinap. E aí basta alimentar quantitativo, o sistema já vai gerar para você relação de insumos dessa obra. Deixa eu até pegar uma obra aqui que tenha mais insumos. E, pessoal, se quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade, tá? Aqui, ó, vamos ver se essa obra aqui tem mais insumos. Tem, ó. Então, essa obra foi alimentado, ó, já tem custos por fase, tá? Se você abrir um detalhamento aqui, pintura, ele está dizendo, ó, 200 metros quadrados. Se eu precisar alterar aqui para 300 metros quadrados, ele já altera aqui, já faz todo o orçamento atualizado e gera para a gente relação de tudo que é insumo, curva ABC. Muitas vezes isso daqui no Excel para você fazer é complicadinho, né? Dá para fazer, mas você não consegue fazer em tempo real, né? Atualiza de um lado, já sai curva ABC do outro. Aqui é justamente para você definir o que precisa ter mais atenção na hora de comprar, o que vale a pena brigar por preço. E valor de venda, se a tua obra aqui for uma obra que você trabalha um valor fechado, você já aplica aqui seu BDI, já aplica as margens e já tem um orçamento de venda. A gente dá um foco grande aqui também ao cliente final. Como eu fui cliente da construção civil, eu procurei aqui colocar uma visão do cliente final. E uma das visões que a gente tem aqui é já de dentro do sistema você conseguir gerar, deixa eu só achar onde está, uma proposta comercial para o seu cliente. Tá? Você escolhe o seu modelo de proposta. Vamos pegar aqui, ó, proposta comercial. Então, ele já traz algumas fotos, o próprio orçamento, vem com a sua identidade visual. Se você pedir para exportar aqui, você pode exportar isso daqui para um Excel ou para um próprio PDF. Aqui ele exportou para mim para um PDF. Então, se eu quiser exportar isso daqui e mandar para o cliente, imprimir, mandar para o cliente, está pronto. Muitas vezes, fazer esse processo aqui de orçar, fazer uma distribuição de fases e imprimir uma proposta, quando você não tem um sistema, às vezes você acaba gastando um certo tempo. Tá? Por aqui você já faz tudo automatizado. E a grande vantagem é que todo o sistema conversa, todos os módulos. Essa é a dificuldade que a gente tem quando usa só planilhas, né? Porque você usa uma planilha para fazer orçamento. Eu lembro da minha obra, era uma de orçamento, uma que era o planejamento que a gente ia entregar para a Caixa, né, para o financiamento, aí uma para gerenciar as cotações, uma com as ordens de compra, né, as notas que a gente recebeu, e uma com fechamento final. Então, 5 planilhas. O ruim é, você alimenta a planilha de cotação, que não conversa com a planilha de compras, que não conversa com a planilha de nota fiscal, e quando você quer cruzar tudo isso e saber como está a sua obra, basicamente você não tem condições. Aqui pelo sistema fica muito fácil, porque você faz orçamento de custo, de venda, como falei ele já gera a relação de insumo em curva ABC, e aí, se você quiser, tem empresas que trabalham dessa forma aqui, já faz um planejamento da obra, tem empresa que simplesmente manda o orçamento e depois vai para a execução, mas aqui a vantagem é uma espécie de um project aqui dentro, né? A gente cria as dependências entre as etapas e os prazos, e aqui de forma simples, ó, se eu quiser entrar aqui, expandir, criar uma dependência, por exemplo, desta fase com essa, eu só arrasto e ele já cria a dependência. Se eu precisar alterar o prazo, ó, estender o prazo disso daqui, ele já estende o prazo das demais e das dependentes. E o bacana de tudo isso é que você fez um tipo de fases de serviço, só que ele já reflete automaticamente
no nosso planejamento físico-financeiro. Então, aqui está o planejamento dessa obra, né, dizendo quanto a gente vai gastar mês a mês, tá? Aqui eu posso abrir, ó, eu estou mostrando por fase, eu poderia abrir aqui por serviço, tá? E eu faço todo o planejamento da obra. Então, antes de começar a obra, aqui é o principal ganho que o construtor tem nessa parte de orçamento. Além de ele ter um orçamento mais assertivo, realizado de forma mais rápida, ele consegue fazer um planejamento para ele mesmo e principalmente para mostrar para o cliente, né? Ó, a gente vai gastar aqui 22 mil no primeiro mês, 47 no segundo, 51, e aqui a gente começa a ter, inclusive, uma previsibilidade na questão financeira. Então, fechando isso, ainda aqui na parte de orçamento, o que a gente consegue fazer também, ou aqui pelo sistema ou pelo aplicativo, é a medição física. O que é a medição física? É em cima do que a gente planejou, é a gente medir fase a fase e dizer, olha, a gente andou X%, inclusive para quem tem obra pública, quem tem um perfil de obra pública, que você só recebe depois do serviço executado, você consegue vir aqui fazer as medições, o sistema já vai te mostrar quanto você consegue cobrar naquele mês, e aí a gente já começa a ter visões aqui de previsto realizado de uma obra. Deixa eu abrir um exemplo. Aqui o bacana é o seguinte, a gente não precisa chegar no final da obra para descobrir que a obra está tendo... deixa eu ver se essa aqui tem um exemplo bom. Ó, aqui tem. Então, veja, a linha azul é o que foi previsto, a linha verde é o que foi realizado. Então, sempre tem isso visualmente, né? A gente tem a possibilidade de fazer esse relatório aqui, previsto realizado de custo de uma obra, por exemplo. E aí, o que ele vai mostrar? Fase a fase, o que foi previsto, o que foi gasto. Então, um exemplo aqui, ó, o nono item aqui, ó, fundações e estruturas, foi previsto 17 mil, foi gasto 20 mil, então um estouro de 18% no orçamento. Então, isso a gente consegue acompanhar, não só por relatório de gráfico, mas dentro do próprio sistema, quando você vai fazer uma compra, você já sabe, se eu comprar mais alguma coisa aqui nessa fase, ela vai ficar ainda mais estourada. Então, essa visão aqui facilita muito para quem está no dia a dia da obra, tá? Então, essa é a primeira coisa que o sistema resolve. Orçamento, planejar, medir e acompanhar aqui custos, tá? Pessoal, se quiserem me interromper aí a qualquer momento, só avisar, tá? Que eu abro para vocês perguntarem. Na sequência, um cadastro de fornecedores. Esse é um fornecedor que nós estamos até trabalhando para ter uma base nacional de fornecedores aqui, importar para os nossos clientes, mas por enquanto são bases individuais, cada cliente alimenta seus fornecedores, para fazer o quê? Para fazer o processo de compras. Aí é o segundo grande ganho do sistema, que é esse processo de compras aqui, pode nascer através de uma solicitação no aplicativo, lá na obra. Por exemplo, o engenheiro está visitando a obra, viu que a parte ali de fundação está pronta para ser concretada, ele vai lá e diz assim, olha, eu preciso contratar 2 caminhões de cimento. O que ele faz? No próprio aplicativo, ele vai lá, aí é bem flexível, ele tem a possibilidade de simplesmente abrir e dizer assim, ó, 2 caminhões de cimento para a obra X e mandar a solicitação. A solicitação vai cair aqui em cima no sistema, para quem está usando, né, a pessoa responsável por compras, ele recebe uma notificação aqui. E aí, o que ele vai fazer com essa notificação? Ele vai transformar uma solicitação de compra numa cotação. E aqui a gente conversa com todos os fornecedores cadastrados para aquele material. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de ordem, que eu vou mostrar aqui como funciona para vocês, ó. Essa aqui, ó, 96. O que o sistema fez aqui? Tinha cotação para comprar areia, cimento, pedra e tijolo. O sistema dispara um e-mail e também está disparando agora uma novidade recente nossa aqui, uma solicitação de cotação pelo WhatsApp também. Então, manda um e-mail, manda um WhatsApp para o fornecedor vai entrar lá e vai preencher aqui valores, numa telinha só dele, né? Ele não cai aqui dentro do sistema, ele vai cair numa tela específica de cotação. E aí, cada fornecedor, no meu exemplo aqui, ó, Cassol, Leroy e Pegoraro, cada linha aqui um insumo, cada coluna é um fornecedor. Então, se eu observar, qual é a minha melhor compra aqui? A minha melhor compra, 3.899 na Pegoraro Concretos. Leroy Merlin, 4.600, Cassol, 4.680. Só que aí, aqui o sistema faz uma comparação também por preço, menor preço independente do fornecedor.
Então, se a gente vir aqui perguntar para ele, ó, qual é a compra ideal, ele está dizendo aqui para a gente, ó, a menor cotação é 3.899, que é lá da Pegoraro. Porém, se a gente, ele até marcou em verde aqui no grid, ó, os itens com menor preço. Se a gente comprar os menores preços de cada fornecedor, a melhor compra é 3.450, uma economia de 13%. E aqui, pessoal, estou fazendo uma apresentação com números fictícios, mas recente eu entrevistei um cliente e eu perguntei para ele, olha, você consegue me dar uma ideia de... Ele falou de economia, né, que conseguia através do sistema. Aí eu perguntei para ele, você consegue me dar uma ideia de quanto você consegue economizar através do obra-prima? E aí ele mostrou uma obra que ele tinha encerrado, onde a economia total dele nas compras era de 12%. Então, aqui uma compra simples, né, de 3 mil, quase 4 mil reais, ele teve uma economia aqui cotando. Obviamente que aqui ele pode comprar separado e gerar 2 ordens de compra, como ele tem a possibilidade de ligar para o fornecedor de preferência e dizer assim, olha, o material do teu concorrente está X% mais barato, negocia um desconto, né, e faz o processo de compra. Então, esse é o processo de compras do obra-prima. Daqui ele automaticamente vai migrar para uma ordem de compra, novamente comunicação com o fornecedor. Depois eu vou compartilhar com vocês, pessoal, tem um videozinho que demonstra esse processo todo aqui, da solicitação no canteiro de obra, cotação, recebimento, a conferência desse material e, por fim, a integração com o financeiro. E aqui no financeiro, a gente consegue lançar tanto contas a pagar como a receber. A gente trabalha com o centro de custos por obra, tá? Centro de custos também administrativo, para você separar o que é gasto de obra e gasto administrativo. Tem muita empresa que, quando a gente começa a atender, a gente até percebe que existe uma mistura entre não só contas de obra e contas administrativas, mas muitas vezes tem a confusão ali também com as finanças pessoais, né? O cara paga lá, apesar de não dever ser uma prática comum de mercado, mas às vezes ele mistura até contas pessoais no meio aqui. Então a ideia é ele ter separadamente, bem correto, né? Quanto ele está gastando naquela obra, qual é a previsão, e aqui a gente está falando do fluxo financeiro, mas eu tenho aqui fluxo de caixa, né? Para saber, eu posso pegar de uma obra específica e saber qual é o fluxo de caixa dela. Eu posso pegar sem filtro aqui e ver num determinado período o fluxo de caixa daquela empresa. Então, aqui ele não tem mais a desculpa de dizer assim, eu não sei o que tem para pagar amanhã, ou não sei qual é meu fluxo de caixa do próximo mês. Aqui ele tem capacidade de acompanhar tudo isso. E falando em inovação, inclusive, pessoal, a gente nasceu com a obra-prima sem ter muita coisa da parte financeira no aplicativo, lá no celular. A primeira coisa que a gente levou para o celular, quando começou a fazer as melhorias, foi fazer o que a gente chama aqui de pré-lançamento financeiro. Então, a gente entendeu o seguinte, o construtor tinha pouco tempo, né, para ir parar no escritório e fazer o lançamento. Às vezes ele passava no material de construção, fazia lá uma compra de R$300 para comprar tubo e conexão ali para concluir a parte de hidráulica. E o que ele fazia? Pegava a notinha fiscal, dobrava, guardava no bolso, e quando ele chegava no escritório, ou muitas vezes ele guardava num envelope, né, um acumulado ali de notas, comprovantes, recibo, quando chegava no final de uma semana, ou muitas vezes na correria no final de um mês, ele sentava lá para fazer uma prestação de contas. Aí o que a gente levou para a ferramenta foi um pré-lançamento financeiro, onde no balcão lá do material de construção, ele tira foto do comprovante, já cai aqui dentro do sistema. Se tem alguém pilotando aqui a parte... Eu falo se tem alguém, porque muitas vezes a gente atende desde o construtor que é ele sozinho e mais uma pessoa, até empresas que tem lá 20, 30 usuários rodando o sistema. Quando tem mais usuários, tudo funciona praticamente em tempo real aqui. Compra de um lado, já recebe do outro, já faz a apropriação de custo. Quanto menos usuários tem, às vezes tem ali os gargalos de se atualizar. Mas importante, com essa funcionalidade, tirou foto, já cai aqui no financeiro. Mas a gente não estava contente com isso, porque ainda assim ele precisava parar, tirar foto, tirar o celular do bolso, tirar foto, registrar e enviar. Às vezes ele esquecia. E aí a gente gosta muito na área de tecnologia de resolver problemas do mercado. Aí o que a gente foi buscar? Uma integração com as 27 secretarias de Fazenda, né, para fazer o quê?
para buscar notas fiscais emitidas contra o CNPJ daquela empresa. Então, hoje, os clientes que utilizam obra-prima entram com o seu certificado digital aqui no sistema e faz o cadastro, né, na Secretaria da Fazenda, o que a gente consegue fazer de forma automática, ele vai no material de construção, compra aquele mesmo R$300, pede nota no CNPJ dele, em até 2 horas, o sistema automaticamente varre as 27 secretarias de Fazenda do país, de cada estado, né, dentro do país, e já traz aqui para o sistema nota fiscal com os itens e pronta para ser, daí está nesse módulo aqui de nota fiscal, pronta para ser apropriada numa determinada fase de uma determinada obra. Então, assim, hoje não tem mais desculpa para se extraviar um boleto na obra ou não ter ciência de que aquela nota fiscal foi emitida contra o CNPJ. Então, além de reduzir, principalmente o tempo, trouxe uma confiabilidade muito maior nos números que a empresa trabalha. Tá? Então, na parte financeira ainda aqui tem a parte de faturamento. Se a gente tem uma obra que é valor fechado ou uma obra pública que precisa fazer medição e faturar, ou se você precisa pedir reembolso, o sistema gerencia tudo isso daqui de forma automática. Esse ano aqui foi um ano que a gente colocou muita novidade no sistema e tem aqui também a parte de controle de estoque. Até metade do ano a gente não trabalhava com estoque. Então, para as empresas que têm já uma estrutura um pouco maior e precisam controlar estoque, a gente controla estoque. A gente faz a parte de apropriação de custos, para saber, né, o que está sendo gasto em cada fase, para poder, no meio da obra, entender, olha, fase de fundação a gente gastou R$10 mil a mais, a gente vai ter que compensar no restante para poder manter a obra dentro, né, dentro do previsto. E também lançamos recente agora a parte de aprovação de aprovações, no geral, né? Então, uma empresa um pouco mais estruturada, o diretor não participa do dia a dia da operação, mas ele quer aprovar os principais custos. Então, você pode determinar regras, alçadas de aprovação, onde você diz, olha, compras até 3 mil, meu financeiro faz e não precisa passar pela aprovação do diretor, compras até 10 mil, o encarregado ali do setor vai poder fazer a aprovação, acima de 10 mil tem que cair para aprovação do diretor. O bacana é que tudo isso a gente já está conseguindo fazer pelo próprio celular. Tá? Então, pessoal, eu dei uma passada geral aqui do sistema para vocês. Eu tenho 2 vídeos aqui que eu ia executar, mas eu vi que o som não sai. Deixa eu até fazer um teste aqui. Eu vou tirar meu... Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Vou colocar... Só um instante aí, pessoal. Vou tentar colocar na caixa de som. Pronto. Vamos tentar executar aqui. Vocês confirmem para mim aí se vão escutar. Esses 2 videozinhos são curtos aqui que explicam o funcionamento de 2 coisas. Eu até coloquei um pouquinho acelerado aqui. Vamos ver se vocês vão escutar aí. Você define quem vai ter acesso ao portal do cliente, pode ter mais de um acesso, né? Entendimento, anexos e os acessos. Aqui é onde você define as permissões, tanto no portal do cliente quanto no aplicativo móvel do cliente, tá? Então é só escolher que cada um vai ter acesso. Cada cliente é um cliente, cada cliente tem o seu acesso definido e personalizado. Clicou no botãozinho de acessos aqui, acessa como se fosse o cliente e você consegue visualizar pelos olhos do seu cliente, tá? Então essa aqui é a visão dele, a tela inicial, tá? Tem aqui já algumas informações, então um resumo. Parte financeira, onde você consegue compartilhar com o seu cliente os boletos, né, o que ele tem a pagar para você, e ele consegue também anexar o comprovante do pagamento e visualizar os próximos pagamentos. Galerias são pastas, então aqui você pode criar as suas pastas dentro do seu sistema, né, do sistema do construtor, e compartilha apenas as informações, as fotos e documentos que vocês quiserem, tá? Fornecedores, caso queira compartilhar com o cliente aonde você compra o material. Diretor da obra também é personalizado, por mais que você libere esse módulo, a cada registro novo você vai ter a opção de compartilhar ou não com o cliente. E as mensagens, aqui é bem bate-papo mesmo, para vocês combinarem alguma coisa, né? Até mesmo anexar um documento que o cliente consegue, uma foto, algo nesse sentido, tá? E o portal do cliente é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só chamar alguém aqui do sistema óbvio. Pessoal, esse vídeo aqui, saiu o som aí para vocês? Deu para escutar tranquilo? Sim, deu para escutar sim. Beleza, então vou colocar um segundo aqui também, é rapidinho, mostrando a carinha do aplicativo. Fica mais difícil eu compartilhar meu celular aqui, então eu vou fazer pelo vídeo também, já que saiu o som aí. Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o nosso aplicativo móvel. Tá? Ele funciona tanto Android quanto iOS.
Esta tela é a tela inicial dele, onde consta todas as obras aí que estão ou não iniciadas ou em andamento, tá? Então, eu vou abrir essa daqui que está em meu nome. Abrir ela. O que é possível fazer do aplicativo móvel Obra-Prima? Lançamentos do dia a dia da obra. Eu vou abrir um aqui. Olhinhos azuis significam que o cliente está tendo acesso a esse registro e esse anexo, tá? E olhinho piscadinho significa que o cliente está bloqueado, ele não tem acesso a essa mensagem. Clicou em mais, você já inicia o cadastro, escrevendo a mensagem, compartilhando com o cliente, vinculando a uma fase da obra, caso necessário. E aí você já consegue anexar também fotos da galeria, tirar uma foto direto com a câmera do seu celular, tá? E também anexar algum arquivo, se necessário for. Voltando para a tela inicial, conseguimos também fazer lançamentos da medição, o que é muito legal, tá? Então, aqui tem todas as fases da minha obra. É só você escolher aonde vai ser lançada a medição e fazer esse processo, então, tá? Fale com o cliente. Essa é uma conversa, uma troca de mensagem que você consegue ter com os seus clientes, tá? Galeria, alimento das pastas, né? Então, quantas quiser criar até uma pasta nova, que também é possível, tá? Lançamentos financeiros. Parte mais importante aqui desse lançamento, eu vou clicar em mais, é o valor e tirar uma foto da nota ou do boleto que vocês tenham em mãos. Assim, quando vocês lançarem no sistema, a pessoa responsável do financeiro lá no escritório, com essas informações, consegue finalizar o lançamento, porque aqui no app você só pré-lança, tá? Você não finaliza o lançamento financeiro. Solicitação de compra hoje é um dos módulos mais utilizados do app, porque realmente agiliza muito esse processo de compras. Eu tenho algumas solicitações aqui em aberto e uma cotada. Clicou em mais aqui, é só colocar a data da necessidade, que você vai precisar desse material, tá? Uma descrição. Se você já quiser fazer a apropriação de todos os itens a uma única fase, a um único serviço, já consegue fazer por aqui. Caso sejam apropriações separadas por item, vai fazendo aqui no mais item separadamente. Ó. Coloca o nome do item, quantidade, unidade e já apropria a fase e ao serviço da obra. Não é obrigatório essa parte, pode ser feita lá na web também, no escritório. Bom, voltando aqui, consegue também receber a mercadoria. Então, aqui fica constando todas as suas ordens de compra. Então, você vem aqui dar o recebimento, seja parcial ou total também, tá bom? Bom, pessoal, essas são as funções que a gente consegue fazer pelo aplicativo móvel. Beleza, pessoal. Passei para vocês ali o portal do cliente, onde o cliente consegue acompanhar a evolução da obra e também o aplicativo. Nessa visão aqui, a gente acabou não mostrando a visão do cliente, mas o cliente também. E tem sido um diferencial competitivo, tanto a ferramenta, né, o sistema como um todo. Tem muita construtora que tem vendido essa gestão com o sistema de forma mais ágil, de forma mais transparente, como um diferencial competitivo da sua construtora, né? Na hora do cliente escolher entre construtora A, construtora B, todas se propõem a fazer o mesmo projeto num preço semelhante, o que precisa ter como diferencial competitivo, às vezes, é uma ferramenta como Obra-Prima. Então, tem muitos construtores que já estão usando o sistema como diferencial. Tem muitos sistemas, tem muitos clientes, eu entrevistei recente agora, tem muita gente que resolveu uma parte que não é nem mensurável, que é a questão de você ter um pouco mais de tranquilidade. Alguns até citaram algo como deitar a cabeça no travesseiro de noite e não se preocupar com a correria do dia seguinte, que você sabe que está tudo organizado, né? Contas pagas em dias. Enfim, a ferramenta acaba sendo um diferencial grande aí para quem quer fazer uma gestão de obra um pouco mais tranquila. Então, pessoal, fiz uma explanação rápida aí sobre o sistema e agora eu vou deixar aberto aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer aí. E se tiverem também, quiserem conhecer um pouco mais a fundo a ferramenta, a gente vai, junto com o vídeo aí que a Graça vai compartilhar para vocês, vai ter um link que vocês têm acesso à nossa equipe comercial aí. Já aproveitando, talvez aí, se vocês não perguntaram, já estou
falando aqui, a gente tem planos a partir de R$ 239 por mês, tá? Então, definitivamente, custo de ferramenta não é um impeditivo para vocês saírem dos controles manuais ou planilhas e adotar um sistema de gestão como o Obra-Prima, tá? Legal, Wilson. Eu achei bem fácil, né? Bem intuitivo a forma de utilizar ali. Eu não sou engenheiro, imagina, eu não sou engenheiro e já achei tranquilo ali. Imagine quem é, né? Quem está por dentro de todas essas fases aí. Eu tenho uma pergunta, até minha área também é tecnologia e essa questão de software, implantação de software, eu fiz muito na minha vida, né? Então, a gente sabe das dificuldades que é implantar o software, principalmente que dirá, assim, dentro da empresa como todo, que dirá quando tem uma parte da equipe fora e uma parte da equipe dentro, né? Então, assim, eu sei que você já tem muitos clientes usando, muitos usuários na plataforma. O que tem sido, assim, um diferencial relacionado à implantação, né? Todo mundo usando o sistema, né? Comprando essa ideia de incluir as informações. Você deu vários exemplos aí de colocar a nota fiscal dentro da gaveta. Enfim, Sim. O que vocês têm usado ou têm visto aí de boas práticas que têm auxiliado as empresas a implantar e a utilizar o sistema com todas vamos assim dizer, os itens ali que prometem, né, melhorar essa gestão? Sim, tem um ótimo questionamento aí, Graça. Assim, a gente se preocupou muito já que você é de tecnologia, né, no UX da ferramenta, né, na facilidade de utilização. Então, tem muita gente que, às vezes, até descarta o nosso treinamento, né? A gente fez ali vários vídeos de acompanhamento. Hoje, a gente tem um formato de implantação que é uma mescla de envia uma sequência de vídeos, a pessoa vê, testa, faz a lição de casa dela e vem para uma reunião de acompanhamento. Normalmente, são até 4 reuniões. A gente, suporte aqui no nosso produto, ele é livre demanda, ele não é cobrado à parte, tá? Porque a gente entende que depois que vocês começam a colher frutos dentro do sistema, a utilização é natural. Então, a grande maioria dos nossos clientes levam aí de 1-2 dias, e não é mentira, 1-2 dias você sai usando a ferramenta, você coloca as suas principais funções, até 15-30 dias, quando você tem uma empresa que já tem algumas obras em andamento, você precisa fazer uma migração, né, de informações, colocar o legado já das obras passadas, aí talvez leve um pouquinho mais de tempo. A gente vê muita gente que resolve esperar e teve até um caso emblemático aí, recente, que o cliente tinha 8 obras em execução e ele só fechou o produto na hora que ele fechou a 9ª obra. Porque ele falou assim, a gente vai contratar agora que está começando mais uma obra, mas as 8 obras anteriores a gente não vai mexer. Eu falei, tudo bem. Uma semana depois ele falou, Wilson, poxa, a gente devia ter contratado o sistema antes, a gente já colocou para a 9ª obra e todas as 8 anteriores, né, a gente já pôs para rodar. Então, Graça, essa curva de aprendizagem ela é muito rápida, porque assim, o sistema, vocês viram ali, ela está com a cara de construção civil e assim, do jeitinho, na sequência que o construtor usa, né? Eu preciso fazer o orçamento, eu preciso planejar, agora eu vou comprar, agora tem a parte financeira, aí eu vou apropriar, tem estoque, até a nossa disposição, se vocês perceberam ali do lado esquerdo, a nossa disposição de ícones dentro da ferramenta, ela está exatamente na ordem que você executa, né? Então, não tem muito erro nesse sentido aí, o aprendizado realmente tem sido muito rápido, e é gostoso de ver, do nosso lado aqui, a gente investe muito num conceito de CS, né, de Customer Success, que é você entregar realmente sucesso para o nosso cliente. Diferente de um software mais tradicional de mercado, aquele software que você paga lá 20, 30, 50 mil de implantação, um software desse é um casamento. Se você falou, né, Graça, você trabalhou já com implantação, você casa com um sistema desse. Por mais que se diga assim, não gostei do sistema, não emplacou direito, você casou com o sistema porque você gastou um caminhão de dinheiro. Aqui no nosso sistema, o modelo é diferente. Você não tem esse desembolso inicial, né? Você só tem a locação do sistema. Como eu falei, planos ali a partir de R$ 239,20. E o plano mais completo custa aí na casa de entre 500 e 600 reais, o mais completo que eu tenho. Então, assim, é um custo bem baixo, que às vezes era o custo de 2 anos de mensalidade do meu, dá às vezes a adesão de um software desses mais antigos, aí, mais robustos. E outra coisa, a gente não colocou aqui
o nosso software, a gente tem um posicionamento voltado a pequenos construtores. De vez em quando, a empresa nos procura e diz assim, eu não vi aí no teu sistema folha de pagamento. Você não viu e nunca vai ver, porque a gente não vai ter folha de pagamento. Ah, mas eu não vi a parte contábil. Pessoal, o pequeno construtor que a gente se propôs atender, ele não faz a contabilidade interna. Então, o que a gente precisa é exportar as informações para o contador dele fechar a contabilidade. Então, a gente procurou fazer um sistema que ele não fosse além do que o pequeno construtor precisava fazer. Então, por isso que implantação e uso é bem tranquilo. Tem muita gente que senta no sistema e diz assim, poxa, parece que vocês fizeram o sistema especificamente para o contexto da minha construtora. E foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer. Lógico que varia um pouquinho, né? Ele é flexível, atende obras de valor flechado, com taxa de administração, né? Tem gente que faz medição, tem gente que não faz medição, tem gente que tem orçamento de venda, tem gente que só controla o orçamento de custo. Tudo isso o sistema permite, tá? Legal, muito legal, porque é isso que é importante, eu acho. O nicho, né, o foco do cliente está claro, né? Sim. Então, é realmente as funcionalidades mínimas que uma construtora que quer começar esse processo de gestão precisaria, né? Exato. Vou abrir para pergunta aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia aí com o Wilson? Aproveitem. Graça, enquanto o pessoal planeja aí a próxima pergunta, você citou um ponto importante aí, que é a nossa preocupação com o cliente, né? Até o conceito que eu comentei com vocês aí de CS, né? Sucesso do cliente. A gente quer entregar sucesso aos nossos clientes e por tabela, por consequência, a gente está vendendo esse conceito também para os nossos clientes, não só de CS, mas também um pouquinho de marketing, de relacionamento com o cliente, porque a gente já começa a ver, e a gente produziu recente um vídeo a gente produziu um vídeo voltado aos construtores, para eles utilizarem em suas redes sociais, dizendo assim, olha, aí a gente customiza, né, coloca a logo da empresa, como se fosse um vídeo produzido pela própria empresa, onde ele diz assim, olha, a construtora X aqui buscou se aperfeiçoar, foi em busca de um sistema, a gente tem uma gestão mais transparente, a gente se preocupa com você, cliente, a gente dá um aplicativo para você acompanhar a obra. Então, a nossa mudança aqui, ela não passa... O sistema é só ferramenta, né? A gente está indo além, a gente está tentando vender um conceito de marketing que essas pessoas precisam ter, de não é mais cliente tem razão, mas é sim, a gente precisa entregar uma experiência de sucesso para esse cliente. Então, tudo que a gente prega da gente para o nosso cliente, que é a construtora está repassando adiante. E é legal ver o orgulho que eles têm. Quem seguir a gente aí nas redes sociais, principalmente Instagram, todo dia tem pelo menos 2 ou 3 construtores que postam um vídeo do dia a dia dele, com a tela do sistema, estou fazendo orçamento, veja como é fácil. E aí gera o marketing, que é um marketing de indicação, que é gostoso, né? E aí vem as pessoas, poxa, gostei desse sistema, eu vi que o fulano está falando sobre o sistema. Então, isso é legal. A gente fez uma escalada bem grande, bem forte aí nesse ano aqui. O primeiro ano é um produto que já existe desde 2014. A gente ficou 2014, 15, 16 e 17 só desenvolvendo esse produto. Então, são 4 anos de investimento aí para fazer ele chegar nesse patamar que está. E aí a gente começou a vender em 2018. Com muita dificuldade, a gente conseguiu sair lá de 0 a quase 100 clientes. Foi de 0 a 79 clientes no primeiro ano. O segundo ano era para sair de 79 e ir até 300, a gente conseguiu ir a 279. Desculpa, o primeiro ano foi 89. 89 a 279. E esse ano aqui era um ano que, quando chegou lá março, abril, pandemia, o objetivo era sair de quase 300 para 600. Quando chegou a pandemia, a gente falou assim, meu Deus, tudo que a gente planejou talvez foi por água abaixo, né? E foi muito legal ver que o mercado aproveitou, porque vocês na correria do dia a dia, muitas vezes não tem tempo de parar, buscar ferramenta, buscar conhecimento, e foi um período, infelizmente estava parado por conta da pandemia, mas teve muita gente que usou isso para crescer. E a gente cresceu junto. Então, a nossa meta de 600 clientes, a gente bateu agora em setembro. Sim, então foi gratificante ver a quantidade de construtores que aproveitaram o momento, né, de dificuldade para se organizar e sair mais forte dessa pandemia aqui.
Então, assim, todas essas empresas que a gente atende aí, e a nossa taxa de cancelamento de cliente é muito baixa, porque depois que as pessoas começam a usar, e volta e meia eu provoco eles, né? Faço uma entrevista, converso com eles, pergunto assim, pô, me diz uma coisa, você abandonaria o obra-prima hoje? É uma pergunta que vocês têm que fazer aos seus clientes, né? O que acontece se o obra-prima deixar de existir amanhã? Nossa, o pessoal entra em pânico, né? Não, a gente não vive mais sem obra-prima, tá? Então, essa experiência aí, o todo, né? Ferramenta, processo, os conceitos que a gente embute dentro dela ali, é o que entrega sucesso para o cliente e, por consequência, ao cliente final das construtoras, tá? Legal, muito bom. Parabéns aí pelo atingimento de meta na pandemia, né? A gente tem que parabenizar, porque não foi fácil esse ano. Então, com certeza é uma excelente solução aí para as pequenas construtoras. Bom, a gente já está no finalzinho aqui da live, queria agradecer mais uma vez, Wilson. Obviamente, você está ali no grupo do ecossistema, pode me passar o material que eu vou disponibilizar, e se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma questão a mais aí, pode entrar em contato com você, que eu tenho certeza que você vai atender super bem, assim como você aqui participou, enfim, e passou tanta informação interessante para nós aqui. Adorei a parte de ter o relacionamento com o cliente na plataforma, acho que poucos sistemas hoje, poucas soluções hoje têm isso, então essa transparência, né, essa credibilidade aí do cliente acompanhar a obra, eu acho muito legal também no segmento. Parabéns. Com certeza. Graça, obrigado pelo tempo aí, pela disponibilidade aí, pela porta aberta aí no ecossistema. E se alguém precisar de alguma coisa aí, algum apoio, mesmo que não seja de ferramenta, né, que seja de tecnologia, a gente está disposto aí sempre a ajudar. O legado que a gente quer deixar para o ecossistema é esse, né, de a gente nunca se acomodar e sempre estar em busca de inovação. Pessoal, precisando, a gente está à disposição, tá? O canal está aberto aí. É um prazer ajudar vocês aí nesse desafio de encantar seus clientes, né? Legal. Então, obrigada a todos aí pela presença. Nos vemos em breve. Até mais, gente. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.